E aí, Edson? Essa maturidade, será que nós estamos com uma maturidade espiritual para que toda essa contínuo de informação aberta, seja ela X, Y, Z ou K, nós temos uma estrutura, uma maturidade para usar tudo isso aí? Com toda sinceridade, eu não posso responder de uma forma genérica, generalizada também. Eu posso responder de uma forma particular, entendeu? De um olhar muito particular meu. Porém, eu não vou ficar em cima do muro, não. Sem generalizar as pessoas, eu vejo que a humanidade, ela só está preparada para lidar com a tecnologia e com a própria espiritualidade, que seja do plano astral, quando ela, no corpo, na vida material, se preocupe muito mais com a evolução ética de que a moral. Porque a moral da sociedade é fraca, frágil e falha. Por mais que a intenção é boa, mas a essência antes dos princípios é o que nos torna melhores. Quando eu entender que moralmente é certo eu não ser racista e preconceituoso, mas antes desse entendimento eu ter a compreensão ética, então é dentro de mim essa convicção que eu não devo ser racista, porque isso é uma doença. Que eu não devo ser preconceituoso, porque isso é uma limitação. Independente de ser certo e errado moralmente pelo um acordo social, eticamente pelo meu acordo espiritual com a minha consciência, eu não sou o Maria vai com as outras. Quando isso começar a acontecer, eu dei dois ângulos, mas isso pode se espalhar em qualquer ângulo que envolva a essência humana. Moralmente, é bonito eu rezar, moralmente, dentro das comunidades filosóficas, religiosas, doutrinárias, pragmáticas, teosóficas, litúrgicas e até ritualísticas, e algumas até científicas, é bonito eu ter uma fé, porém, se eu levar para o lado só moral, pela minha imaturidade ética no quesito em essência espiritual, que não é espírita, mas é em essência de se sentir, de se conceber na própria paz mediante aquilo que eu acredito, me conceber na própria completude, em paz com o meu próprio silêncio, perante aquilo que eu diga, tenha fé raciocinada, junto e forjado com o meu amor próprio verdadeiro, que é por mim, não é pelo outro, a tendência é eu ter uma crença e uma fé cheia de sofismo, sostificada com achismo, entrulhada de apego, ou quando não, quando envolve muito pragmatismo intelectual, tipo, quanto mais intelectual, mais livros ler, mais moral eu absorver, eu sou o mais evoluído. Isso se chama elite. Isso se chama exclusividade. Isso não se chama verdade em nome de uma busca espiritual, aonde quanto mais eu evoluir naquilo que eu concebo como real, mais eu há de progredir por dentro, além da moral que eu pratico para fora, mas da paz de espírito ético que eu sustento por dentro. O sustento que eu tenho por dentro é Deus. A qualificação que eu me nutro é espírito. O resto que eu passo para fora, muitas das vezes é por aceitação, outras vezes é por conveniência, outras vezes é pelo que é a grande maioria, com todo respeito, uma fé sem nenhum pingo de raciocínio, porque é uma fé carente, é uma crença pedinte, é uma confiança no Deus, ou em Deus, ou nos deuses, ou em Jesus, desfazendo do próprio Cristo interior, porque a pessoa tem fé no amor, mas não sabe se amar. Acredita em fazer o bem para os outros, mas não se faz melhor. Essa é a moral humana, falha. Então, quando a gente começa a amadurecer espiritualmente, a gente não vai deixar de ser evangélico, espírita, budista, shintoísta, católico, brahmanista, xamã ou ateu. Não, a gente só não vai mais ser à toa naquilo que crê perante aquilo que corresponde a uma sensatez lúcida. Quanto mais maduro a gente fica, mais o que nós veneramos é a lucidez.
Quanto menos maduro você é espiritual, a gente vai venerar a conveniência, a aceitação, a cultura, palavras bonitas, rabuscada, com todo respeito, espírito de tez negra, se não espírito só loiro com os olhos azuis. Aí a gente começa a criar margens de desenvoltura moral para aceitação do que seja mais conveniente as faltas e as carências interiores que eu tenho, por eu não ser realmente envolvente com a caridade que eu pratico, que muitas das vezes é uma cópia, até de boa intenção, mas é uma cópia, que eu dou com as duas mãos, dou com o meu corpo, mas quando eu me retiro ao meu próprio silêncio, mediante a minha forra raciocinada, eu me encontro em solidão, porque eu não sou generoso eticamente por mim mesmo. Eu sou solidário, moralmente para qualquer um. Agora, eticamente para comigo, eu me desconheço. Só por causa disso, Claudir, a maturidade espiritual tem um trabalho extremamente estrutural no caráter humano, na forja humana. Isso é uma coisa que, de uma forma muito triste, não é comentada nas mídias sociais, e não é nada de novo, porque não vai dar like, não vai atrair os ouvintes, porque você está convidando as pessoas sem milindre, sem idolatria, sem fantasia, a ela praticar reforma íntima. Então, moralmente, eu vou servir o Cristo fazendo bem e a caridade para os outros. Moralmente, eu vou seguir as linhas dos orixás mediante aos axés. Moralmente, eu vou fazer o mantra budista para tal finalidade. Moralmente, eu vou praticar a caridade na igreja. Mas, e eticamente, onde é que está o meu amor próprio? O amor próprio não é no que eu faço e no que eu vou me tornar mediante a cópia do que eu me prajo. O amor próprio está naquilo que eu nutro, perante o qualificar do que eu me animo, que é o que me motiva eu a fazer e é o que me motiva eu ir e vir. Se for em nome de Jesus, é porque eu alimento Cristo dentro de mim. Se for em nome de Buda, é porque a luz é por mim como é por qualquer um. Se for em nome dos orixás, o axé da vida não está só nos elementos da natureza, está no olhar de qualquer outro, assim como está por detrás do meu olhar. Esse tipo de princípio de maturidade espiritual, infelizmente, pelas vias virtuais, está cada vez mais raro, porque as pessoas elas estão futilizando a espiritualização. E, de alguma forma, eles estão materializando a espiritualidade. Mas, quem tem os olhos que vê, que vejam, e quem tem ouvidos, não só para ouvir, mas quem sabe para se escutar, que escutem.